A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal KTV, Vivo TV em São Paulo, canal 631, Vivo TV canais 76, 554, Nossa TV canal 53, Oi TV canal 139, vai lá no Instagram, @canal KTV. YouTube, canal KTV Brasil. Tá conectado? Vai lá no meu canal no YouTube também, se inscreva, canal do Fred Júnior. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você e, claro, para você que está ligado aqui no canal K. Toda quinta, 8h30 da noite, uma entrevista inédita com reprises na programação. Você é muito bem-vindo aqui para conhecer o canal KTV Brasil. Vamos falar de futebol aqui com o Leandro Zago, técnico, já foi auxiliar técnico, trabalhou com a base, treinador de futebol, vai falar um pouquinho não só da sua carreira, né, do seu momento atual, mas também de assuntos importantes relacionados ao futebol. Cada vez mais a gente fala sobre permanência de técnico, continuidade de trabalho, esquemas táticos, técnico estrangeiro. São vários temas que norteiam aí o futebol brasileiro em mais uma temporada que foi realizada agora em 2023, pensando já nessa nova temporada em 2024. Leandro, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no A Bola Não Para. Virtualmente já nos conhecíamos e agora presencialmente, prazer recebê-lo aqui no A Bola Não Para. Exatamente, Fred. Agradeço muito o convite, é um grande prazer estar aqui com você e aproveitar esse momento para a gente falar do que a gente gosta, que é futebol. Com certeza. Falamos pouco de futebol, né, Leandro? Quase nada. Leandro, como que futebol para você? Como que entrou o futebol para você aí na sua vida, aí, o futebol? Você é da onde? Você é de São Paulo? Eu sou de Campinas. Sou de Campinas. Moro em Campinas ainda, é minha sede, né? Independente de onde eu tô ali ainda, né? A base é Campinas. A base é Campinas. A minha esposa não vai comigo, né? Quando eu saio para trabalhar, então a gente tem uma rotina, a gente tem negócio em Campinas, então a gente não posso, né? Nesse momento, então lá é minha sede. Né? Tenho 42 anos e o futebol entrou na minha vida muito jovem. Influência da família, do ambiente, ali anos 80, futebol brasileiro muito né, vivo, né? Sim, com muitos nomes. Com muitos nomes, né? E aí aquela coisa do menino de periferia, que joga bola, e foi assim, Fred, vontade de ser jogador, não deu para ser jogador. Faculdade, fui para faculdade, formei educação física. Vamos nessa vontade do jogador aí. Que posição você jogava aí, Leandro? Eu sou canhoto, eu jogava um pouco mais para frente, né? Cheguei a jogar como lateral no início, até acho que era uma posição que eu me dava até melhor, mas não gostava muito. Que tinha que o lateral tem que ter um fôlego. Exatamente, acho que eu era um jogador, eu gostava mais de jogar mais próximo do gol. Era um meia, um segundo atacante, jogava nessa posição assim. Enganava bem, Leandro? Como que era? Não, tecnicamente eu era bom jogador. Cheguei a inclusive, quase me profissionalizar em 99. Eu tinha acabado de passar no vestibular da Unicamp. Caramba. Naquele momento eu tinha 17 anos, né? Sim. Tinha que mudar, sair ir pro Paraná, ir pro Paraná, né? Não Paraná, ir pro estado do Paraná, no Matsubara, na época. Mas acabei optando por fazer faculdade, até porque eu acho que, para mim, eu vejo mais potencial do que eu teria como jogador. Como jogador seria um sonho, mas não tinha potencial para ser os jogadores que a gente vê que vivem o futebol de verdade no alto nível, né? Então eu tinha essa consciência. Legal. E aí você faz educação física, é isso? Fiz educação física, aí passei toda a minha formação pensando em trabalhar com futebol, né, Fred? Você já pensou nisso? Nem outra modalidade te chamou a atenção? Poxa, se não for futebol, poderia trabalhar nessa? Nenhuma? Não, trabalhei com outras coisas na faculdade, né? Mas trabalhei como estágio, academia, fui personal, mas aquele começo de faculdade que você faz tudo. Mas aí já logo no segundo ano fui trabalhar com escolas de futebol. Trabalhei em escolinha de futebol, trabalhei nas escolas da Ponte, do Guarani, do Palmeiras, lá em Campinas. E foi onde foi meu início para eu entrar nas categorias de base, né? Aquele primeiro momento ali trabalhando com escolas de futebol, e ali a partir de 25, 26 anos comecei a trabalhar com categorias de base, entrei como preparador físico, que era o caminho. Ainda tinha muito preconceito com quem não tinha sido jogador de futebol. Sim. Ainda a gente sabe que tem uma resistência muito grande, principalmente no futebol de elite. Sim. Né? Mas foi o meu caminho para entrar, e aí depois na base do Corinthians eu fiz a transição para treinador em 2011, 2012, final de 2011, começo de 2012. Era sempre seu interesse não ser preparador físico e ser treinador, ou foi algo que no caminho isso acabou acontecendo? Era o interesse, Fred. Eu gostava muito, né, de trabalhar com futebol, de estar no meio como preparador, mas assim, eu via que a minha motivação era pensar o jogo como treinador. Eu sempre estava tentando ali identificar a cabeça do treinador e tentar ajudá-lo. Tanto que nos meus trabalhos na base, hoje você tem bastante nos grandes clubes auxiliar nas categorias de base, mas na época não tinha. Então eu fazia também esse papel, sendo preparador físico, ser um auxiliar do treinador, né? E aí trabalhei com alguns treinadores que colaboraram muito para a minha formação.
e sabia, respeitando o meu tempo, que ia ter um momento em que eu queria fazer essa transição para treinador, e ela acabou, como eu disse, acontecendo quando eu era preparador da equipe sub-17 do Corinthians e recebi um convite para virar treinador da equipe sub-13. E como que aconteceu esse convite? Porque a pessoa já estava sabendo, o Leandro quer ser treinador. Foi isso, mais ou menos? Poxa, agora tem uma vaga aqui no Sub-13. Tá afim, Leandro, de trabalhar como treinador? Foi dessa maneira? Sim, claro. De uma maneira simplista que eu estou dizendo, mas foi mais ou menos por aí? Eu conheci o Agnello Gonçalves, que era gestor da base do Corinthians naquele momento, né, que fez um baita trabalho, que gerou para o Corinthians muitos atletas, várias Copas São Paulo ali, várias Copas São Paulo emendadas ali que o Corinthians fez, né, na época com o Osmar Loss como treinador. E que agora tive o prazer de trabalhar com ele novamente no Fortaleza. No final do ano passado, a gente fez uma boa Copa São Paulo lá de novo. Sim. A melhor da história do Fortaleza. E o Agnello eu conheci lá, eu cheguei contratado pela Fisiologia, né? Mas o Agnello me conheceu e viu o perfil. Numa viagem que a gente fez para enfrentar a seleção lá na Granja Comari, seleção sub-17. A gente bateu papo, eu falei para ele disso e ele viu o perfil. No momento que teve a oportunidade, ele falou, eu tenho essa, você vai ter que descer 2 categorias, mas eu falo, não, é o que eu quero. E aí, a partir daí, eu trabalhei sempre nessa área, ou como treinador ou como auxiliar técnico. Tá. E, claro, a gente fala sub-13, parece, são ainda pré-adolescentes, adolescentes, né? Mas já começa muito cedo, né, Leandro? Assim, a importância de ter uma boa preparação a partir dali, né? Por mais que não possa ser levado tão a sério como um profissional, mas ao mesmo tempo é o início de uma caminhada, né, Leandro? Fred, você vê que está ficando precoce, né? A gente teve aí agora o Hendrick, deve ter em breve aí o Vitor Roque ano passado com a mesma idade que o Hendrick tem esse ano, que o Vitor Roque é um ano mais velho que o Hendrick. Esse processo tem ficado cada vez mais precoce porque ele tem que cobrir a lacuna da falta da rua. Tá. Então, os clubes têm captado. Então, por exemplo, naquela época no Corinthians, os meninos entravam no futsal com 7, 8 anos. E aí, com 13, eles já tinham 5 anos de clube. Né? Então, aí, naquele momento, eles estavam na transição futsal e campo. A gente trabalhava 3 ou 4 dias na semana e tinha um dia ou 2 que eram dedicados ao futsal para eles. Então, já tinha essa transição. Então, os meninos já estavam há muito tempo competindo naquele momento. Para quem não conhece, não sabe o quão cedo esses jovens hoje entram para o processo. Porque como não tem a rua, você precisa dar para ele uma base técnica, uma base de jogo, de competitividade, entender o jogo, de criar conexão com o clube muitas vezes. Quando ele entra jovem, isso é importante. Você vê que os meninos hoje chegam, fazem questão de falar da conexão que eles têm com o clube. Então, a gente já tinha esse trabalho no Sub-13 já muito voltado e deu bastante resultado ali no Corinthians naquele momento. A gente trabalhou com bastante jogador que acabou chegando na equipe principal. Hoje, quem fornece mais atletas aí é o salão, porque hoje não tem mais quadro de rua, é difícil. Principalmente nas grandes capitais, né? Diminuiu-se muito, né? O campinho de terra, jogar na rua. Hoje é o salão o grande fornecedor de novos valores, Leandro? Fred, eu acredito que o salão sempre foi, mais até do que a rua, vou te falar. De uma maneira informal antes, agora um pouco mais formal, que os clubes estão abraçando isso. Né? Porque o salão é muito forte dentro do nosso país. Ele é muito forte. Muito mais jovens praticam futsal do que futebol de campo pela facilidade. Né? Nas escolas, os esportes mais praticados são o handball e o futebol de salão. Exatamente. Então, eu acredito que o futsal sempre foi e tem sido cada vez mais, agora de uma maneira um pouco mais estruturada, esse processo do futsal, e eu vejo muito valioso. Eu acho que as boas escolas de formação no Brasil, elas têm em comum ter o futsal como raiz comum, como o Santos, o Fluminense, que todo mundo vê a qualidade técnica dos jogadores, né, dessas duas escolas, e algumas outras, como o Corinthians, que tem o salão muito forte. O futsal de São Paulo é muito forte, né, para quem não é muito desse ambiente, o futsal é muito, muito forte, e a captação nesse futsal acontece muito para os meninos muito jovens. Legal. E aí do Corinthians você vai para onde, Leandro? Ixi, aí eu fiz um movimento, eu saí do Corinthians, eu fui pro profissional do Guarani como auxiliar técnico. Na época, Série C, em 2013. Aí depois disso, terminamos o trabalho, participei do processo da A2 em 2014, fui para a Ferroviária ser treinador na equipe Sub-20, que a Ferroviária era parceira do Atlético Paranaense naquele momento. Vim trabalhar no Palmeiras como auxiliar técnico aqui. Aí recebi um convite para ser treinador do Sub-20 da Ponte. Na época, a Ponte na Série A tinha... Trabalhou nos dois? Trabalhei nos dois. Guarani e Ponte. E nos dois rivais daqui também, Também, né? Palmeiras e Corinthians. Exatamente. E aí trabalhei da Ponte, eu fui pro Galo, fiquei 3 anos no Galo, né? Trabalhei no Galo em 4 categorias, sub-17, 20, 23, e cheguei no profissional a ser treinador lá em alguns jogos no profissional. E depois disso, aí fui pro futebol profissional Joinville,
Botafogo de Ribeirão, fiz a Série A1 2 anos atrás, né, em 2000, na verdade no começo do ano passado. E aí depois Fortaleza e agora o último trabalho na Portuguesa. Você acha que o trabalho do Atlético foi o que te levou para o profissional assim, de uma maneira mais concreta? Foi esse trabalho de ter feito alguns jogos no profissional? Abriu os olhos aí para os dirigentes? A gente sabe que o dirigente hoje não é nada planejado. Vamos olhar, estou olhando eu Leandro Zago, estou fazendo um grande trabalho. Não. Às vezes aparece, o cara, não, vamos pegar esse aqui, né? Vamos estar aparecendo, vamos ver se apostar nele. Você acha que de alguma forma foi esse trabalho no Galo? Claro, não esconder o que você fez na base do Galo, mas você aparece no profissional, tem a proporção é muito maior, né? Você acha que, de certa forma, foi a partir daí? Sim, eu acho que o Galo é um clube que é muito importante para mim nesse sentido, tanto por permitir ter algo que eu não tinha conseguido ter ainda na carreira, que é continuidade, porque assim, no Corinthians eu saí por algumas questões políticas que o clube teve, mudanças na gestão. Na Ponte também era um trabalho longevo, mas teve mudança. No Galo não, eu consegui ter sequência. Independente de quem estava no comando. Tanto que eu fui conseguindo subir de categoria até chegar próximo do profissional e em algum momento assumir. Aí, claro, você faz jogos de Série A, você tem um outro nível de visibilidade e isso sim abriu bastante porta. E quando você fez lá os jogos de Série A, como que é? É uma curiosidade até. Você está na base, você vai profissional. Como que é a recepção dos atletas a você, Leandro? Claro, existe contato, às vezes, de treinar juntos, tal, um contato um pouco mais do que o superficial. Mas não é a mesma coisa do convívio do dia a dia. Como que é isso, Leandro? Olha, eu estava naquele momento no Sub-23 e eu trabalhava em paralelo com o Sampaoli, que usava a minha equipe para ser o sparring que ele utiliza. Você deve ter acompanhado o que ele fez no Santos aqui. Sim, no Santos foi a mesma coisa. Né? O Zanardi falou muito sobre isso. Exatamente. A gente tinha esse trabalho lá, eu era da equipe Sub-23. Então eu já tinha um contato de ser familiar aos jogadores, de estar ali no dia a dia deles, porque eu acompanhava na lateral do campo todo o trabalho. Não fazia intervenções, porque a gente entregava a equipe para eles trabalharem, trabalhava com os jogadores só nos dias que eles não fossem utilizar. Sim. Mas era familiar, então estava ali no convívio do dia a dia. E a recepção dos jogadores foi muito boa, porque eles sentiram que era um momento de crise, também tem isso, né, Fred? Sim. Era um momento em que, além de toda a comissão, parece que tinha 11 ou 12 jogadores, vários deles titulares que estavam com Covid. Então, o Galo brigando por um título, sabendo que os jogos eram importantes. Então, houve um fechamento ali. Então, alguns jogadores chegaram assim, foram muito receptivos. O Everson, o Keno. Depois o Everson, já depois do primeiro jogo também, ele tem Covid. E aí vem o Rafael, que está agora no São Paulo. Também muito receptivo. Então, assim, os jogadores em geral foram muito receptivos nesse sentido de entender que era um momento de crise. Então, eu não tive nenhum problema. Na verdade, foi pelo contrário. Os jogadores chegaram em mim, deram total abertura e falaram, você é o nosso treinador, então agora é um momento que você tem que cobrar do jeito que fosse como se fosse a sua equipe que você vem trabalhando, porque a gente precisa desses jogos. Que você não pensa assim, poxa, se eu cobrar esses caras, pode ser que eu acabe não ganhando esses caras, acabe perdendo esses caras logo no começo, porque acho que o jogador também dá uma testadinha, né, Leandro? A gente sabe como que é o atleta, né? De saber como esse cara, se ele aceita eu ser desse jeito, não aceita. Tem esses testes, né, Leandro? Tem muito. Naquele momento eu senti muita maturidade do grupo de ver que não era o momento desses testes. Mas eu tenho certeza disso que você está falando é uma realidade. O que eu penso é o seguinte, Fred, eu acho que a gente ainda perde muitos pontos no Brasil, pontos mesmo, as equipes perdem, desse movimento do treinador ter que ganhar o grupo e conquistar o grupo. Eu ainda vejo que isso é algo que ainda é um ambiente mais profissional, precisa ser construído, para entender que todos são funcionários da mesma instituição. Então ali, é óbvio que você não vai poder ter uma relação boa com alguém que é mal educado, que é alguém que você identifica que não é competente. Eu entendo tudo isso. Claro. Mas a partir do momento que a pessoa trate com respeito, seja competente, ela está ali e todo mundo está junto para o mesmo objetivo. Acho que não é momento de testar, apesar de saber que faz parte do negócio. É um momento que, assim, todo mundo tem que se fechar pelo objetivo e a gente vê vários casos nesse brasileiro, não vou citar nomes, que a hora que a equipe se fecha, ela mostra que ela pode muito mais do que ela podia quando ela estava em crise de gestão ali do ambiente. Nós estamos conversando com o Leandro Zago, técnico de futebol aqui na Bola Não Para. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta falando mais com o Leandro Zago do momento atual dele, o que ele pensa em relação ao futebol. Também vou perguntar do Sampaoli para ele, porque o Sampaoli meio que é um tema polêmico aí, porque quando a gente fala que quem já trabalhou, alguns gostam, outros não gostam. E o Leandro, o que ele diz? Ele gosta ou não gosta? Você vai saber depois do intervalo. Fique com a gente aqui no Bola Não Para. Você está acompanhando a Bola Não Para? Uma dica para você. Frevo Restaurante. É uma delícia. Tradição aqui em São Paulo. São mais de 60 anos aí
né, com muita tradição e com um delicioso Beirute. O melhor Beirute de São Paulo, certeza. Restaurante Frevo, tem lá suco, milkshake, tem sanduíche, tem, olha, delícia de sobremesa. Não esqueça de pedir um sorvete capricho lá no Frevo. São 3 endereços. Na rua Oscar Freire, super tradicional, todo mundo já conhece. Se você não conhece, vai lá conhecer. Na Augusta e também na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante Frevo. Vale a pena conhecer. A bola não para, está de volta para você aqui no canal KTV, através da Vivo TV, canal 631 em São Paulo, Vivo TV, canais 76, 554, nossa TV, canal 53, Oi TV, canal 139, vai lá no Instagram, @canal KTV, no YouTube, canal KTV Brasil, e siga lá também no YouTube o meu canal, o canal do Fred Júnior. A bola não para toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você, aqui no canal K, 8h30 da noite, toda quinta-feira, inédita, mas com reprises na programação. E você é sempre muito bem-vindo aqui no canal K. Estamos conversando com o Leandro Zago, que é técnico de futebol, começou na base, primeiro preparador físico, auxiliar técnico e agora na função de treinador de futebol, ele contando as suas passagens também. Vamos falar sobre temas importantes envolvendo o futebol brasileiro. Mas, Leandro, no intervalo eu fiz aquela chamada para dar aquela segurada no povo, para querer acompanhar. Sampaoli, assim, qual o contato que você teve? Por exemplo, o Zanardi já veio aqui no programa, fala muito bem. Outros personagens não falam tão bem do Sampaoli, que é um cara mais fechado, introvertido, fala pouco. No seu caso, como foi? Você teve sorte ou não teve tanta sorte assim, Leandro? Ô Fred, comigo é o seguinte, não houve uma proximidade pessoal. Tá. Como a gente tinha essa relação profissional, eu aprendi bastante. Foi um momento de muito aprendizado. Mas de você olhando ou ele de falando profissionalmente? Não, de acompanhar. Não tive. Eu tive uma conversa muito rápida com ele em todo esse tempo. De acompanhar o trabalho, como eu disse, na lateral do campo. Então, eu via todo o processo, como que funcionava, o processo todo dia. Ele todo dia tem sessão de vídeo com os atletas, uma sessão curta para explicar o que ele vai fazer no campo. Ah, que legal. Todo dia ele passa, né, ele montava mais de um campo, então os jogadores faziam um circuito. Iniciavam com o preparador físico, aquecimento, ele já estava aguardando aqui no campo. E aí ele dividia muito os grupos, né? Então ele vinha um grupo A, trabalhava contra a equipe sub-23, depois, na hora que estava terminando, o grupo B já estava sendo preparado, já estava pronto para entrar, para fazer atividade. Então, assim, toda essa questão de logística, de como ele montava a estrutura de treino, de que momento que ele abordava, qual o tipo de feedback que ele dava para os jogadores, qual o tipo de informação, como que os auxiliares dele trabalhavam. Então, para mim, foi muito produtivo nesse sentido. Agora, não tem nem como eu falar, porque eu não tive nenhuma relação com ele, nem com a comissão dele. Porque o pessoal do Galo não guarda muitas recordações. Ele não... Eu vi o Éder Aleixo falando, uma pessoa... Ele criou uma distância grande, não tinha proximidade. O Éder, o Lucas, que eram os auxiliares que estão no clube até o momento, ele não criou nenhum tipo de relação. Então, isso. Do lado pessoal não tem nem como eu falar, eu falo do lado profissional. Qual treinador, assim, que você teve uma boa relação, Leandro? Tem até hoje, mantém contato, conversa, claro... A gente sabe que os treinadores tentam aí de uma forma, tem grupo de WhatsApp e tal, eles tentam se conversar, mas cada um está lutando pelo seu também, né, Leandro? A gente sabe como que funciona aí a profissão. Mas qual que você tem, assim, mais proximidade? Puxa vida, eu fiz na minha turma ali do curso da CBF, né? Eu fiz em 2019 a licença A. Teve bastante gente legal ali que a gente conseguiu. O Dorival tava o Gilson Kleina, né? Grande Kleina, que exatamente. Figuraça. O Kleina é um que eu tenho uma relação legal com ele, da época de Ponte, né? A gente foi contemporâneo lá, eu já conhecia ele da primeira passagem dele na Ponte, que eu acompanhava o clube através de um amigo que tinha ali. É isso, o Guto Ferreira é um treinador que eu consigo ter um contato legal, a gente se fala com uma certa periodicidade. Então, assim, acho que são esses, assim, basicamente ali alguns treinadores, pode estar me fugindo mais alguns, mas que eu acompanho. Poderiam ser mais próximos, Leandro? Você pensa... Ou o mercado não permite isso? Eu acho que o dia a dia não permite. Não é nenhuma... Isso eu acho que o dia a dia não permite. É muita coisa na cabeça do treinador. Eu vejo que, assim, eu me coloco na condição deles, mesmo estando ainda em ambientes de muito menos pressão. Chega uma hora do dia que você precisa ficar sozinho. Você não quer falar, você não quer responder o WhatsApp, você não quer retornar a ligação, porque, assim... Foi muita coisa que você pensou da hora que você acordou, da hora que você fez a primeira reunião, até a hora que você saiu do clube. Então, eu entendo um pouco que é um mercado... Talvez o curso da CBF tenha aproximado, criou mais conexão, e esse tenha sido talvez o principal papel do curso,
nesse momento, e a gente precisaria de mais ambientes desse de discussão e debate que reunissem os treinadores. Você esteve na Portuguesa em 2023, como que você viu essa passagem? Copa Paulista, né, que teve aí a competição. Queria que você falasse um pouquinho de um clube tradicional que está tentando resgatar seus melhores momentos, conseguiu no milagre a Série A1 se manter aí nessa temporada, com o Kleina, inclusive, né, fazendo um trabalho ali de resgate aí para manter a Lusa na Série A1, mas não conseguiu o calendário nacional. Isso é um grande empecilho aí para que a Lusa volte aí a figurar num cenário interessante do futebol brasileiro. Para você, como que foi essa experiência, Leandro? Foi muito boa. A gente tinha por meta conquistar a Copa Paulista. Infelizmente, a gente não conseguiu atingir essa meta. Eu saí da Lusa com 66% de aproveitamento de pontos, 2 derrotas só em 12 jogos, né? Mas infelizmente a gente não atingiu o objetivo e a gente entende como que o futebol funciona. Eu vejo que é um clube que está tentando, já está há algum tempo mantendo suas contas em dia, o presidente, o Castanheira, está fazendo os esforços grandes para poder manter o clube vivo, tentar tirar ele dessa situação. Há um processo ali de tentar profissionalizar, virar SAF, que acho que pode contribuir bastante para o clube, para o crescimento do clube. É uma pena que a gente não tenha conseguido, isso com certeza vai adiar um ano, mas eu entendo também que os clubes precisam, né, e aí coloco a Portuguesa que eu tive lá, entender que não é assim que você reverte o processo, por tentativa e erro. E com certeza, ao final do nosso trabalho, por mais que a gente não tenha atingido o objetivo, a gente estava muito mais próximo de ter uma estrutura de equipe mais sólida para jogar uma A1 do que reiniciar um processo. Tomara que eles reiniciem, que dê tudo certo, mas eu acho que é uma cultura que os clubes têm que começar a rever, porque se ela estivesse dando certo, os nossos clubes não estavam na situação financeira que eles estão. Com certeza. E deu a outra Lusa, né? A Portuguesa Santista, campeã da Copa Paulista, do grande Sérgio Guedes. O que você pensa agora para 2024, para esse ano de 2024? O que você está pensando em relação ao projeto? É óbvio, futebol é muito dinâmico, às vezes você pensa uma coisa, acontece outra, né? Mas assim, o que você tem planejado, o que você tem pensado aí? Trabalhar em estadual em grandes centros, às vezes dar um passo atrás, voltar para a base. O que você está pensando, Leandro? O Fred, como você falou, tem tanta dinâmica que pode acontecer tanta coisa. Você pode estar num clube de Libertadores ou você pode estar na sua casa. Tem essa distância. É assim mesmo. Porque hoje, assim, mercado que eu tenho, eu posso ser auxiliar num grande clube, por exemplo, auxiliar da casa. Eu posso treinar uma equipe de tamanho médio ou menor dos estaduais. Posso estar num clube, num sub-20 de uma grande equipe, que hoje dá uma grande visibilidade para os treinadores. Você vê treinadores aí recentemente recebendo propostas de clubes profissionais depois de conquista em mercado sub-20. Então tem aparecido bastante na TV os jogos e jogos de nível bom. Então, assim, eu tenho traçado alguns objetivos e tenho tentado olhar muito para o mercado nesse momento. Eu rejeitei bastante coisa, sabe, Fred? Apareceram até situações em número maior do que eu esperava. Mas eu estou tentando tomar cuidado para não ficar tendo trabalhos picados, que eu acho que bater e voltar. Isso prejudica muito a carreira. Então, assim, por exemplo, eu fico... não gostei da situação de sair da Portuguesa por ter quebrado um trabalho. Porque aí, no momento em que eu acho que eu posso fazer diferença, que é na longevidade, na questão de desenvolver jogadores, selecionar melhor, identificar perfil... vou citar um exemplo aqui, um parênteses. Todo mundo elogia a equipe do Red Bull hoje, na Série A. Todo mundo diz sobre a intensidade, sobre a qualidade, mas tem que ter consciência que o Caixinha só pode construir aquele jogo no Red Bull, porque é uma seleção de perfil de jogador para jogar aquele jogo. Sim. Então, se a gente não entender isso, não adianta a gente querer um jogo e não ver que é um tempo para eu construir um grupo com o perfil do que eu quero jogar. Quantos anos está se construindo esse grupo? Com aquele perfil, jogadores de potência, de velocidade, de agressividade, de pressão pós-perda muito, muito bem feito, que atacam muito espaço. Então, assim, essa leitura eu preciso fazer agora para não ficar com esses trabalhos picados e começar a entrar nessa máquina de moer treinador que é o nosso futebol, entendeu? Então, eu tenho me preocupado em continuar minha formação, continuar me desenvolvendo, estudando bastante coisa, participando de atividades, assim, falando sobre futebol, como a gente está aqui agora, mas não estou com uma pressa de fechar qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo que você citou o Red Bull não é uma exceção à regra, porque a regra normalmente contrata sem perfil nenhum, tanto o técnico como o jogador, e aí é meio difícil essa roda, não tem concordo, claro, não tenho dúvida que é exceção à regra. Eu disse como exemplo, sim, mas é um exemplo... Claro, seria ideal que todos fossem assim. Mas pelo menos pensassem nisso. Isso. Cada um tem o seu perfil, não precisa ser igual ao dele. Sim. Mas eu acho que cada um tinha que delimitar um perfil para poder trabalhar em cima disso, senão você não sabe onde você quer chegar.
Qual caminho que você toma nesse momento? Qualquer um, cara. Qualquer um serve para você. E aí começam a vir muitas oportunidades de mercado, como contrato. Essa é oportunidade de mercado. Tá terminando o contrato aqui. E a hora que eu vou ver, o meu time é uma coxa de retalho. Se eu marco atrás, eu não tenho velocidade na frente. Mas se eu subo para pressionar, é um time velho que não sustenta fazer aquilo, ou é pesado. E aí, o treinador faz o quê? Baixa a linha, sobe linha. Ele foi montado para quê? Foi pensado como? O anterior não jogava com ponta. Esse gosta de ponta, mas não tem ponta no elenco, porque foi... E aí? Então, assim, nesse jogo, você tem que tomar muito cuidado, cara. Não é fácil, não. E como que você pensa, Leandro, exatamente do futebol brasileiro, que o treinador hoje, né, ganhou uma característica muito grande de ser um gestor de grupo, né? Não adianta só o trabalho tático e técnico e o trabalho do preparador físico da comissão técnica, se você não for um bom gestor de grupo. Hoje tem que ter muito mais essa característica, né? Tem treinador, por exemplo, dos mais antigos, que era de uma outra linha, de cobrança mais dura, de força, que alguns tiveram que repensar para mudar, para continuar sobrevivendo, e outros foram, entre aspas, retirados do meio, porque não se adaptaram a essa nova fase, Sim. onde tem uma força muito grande isso. E aí, Leandro? Acho que isso é um ponto-chave, só que também acredito que é, às vezes, mal compreendido. Sabe, Fred, eu vejo muita gente falando em gestão de grupo como se fosse simplesmente ganhar o grupo. Eu tenho que ser o cara legal. Gente boa. Legal. Se você quiser deixar todo mundo feliz, cara, abre uma sorveteria, não vai ser treinador de futebol, entendeu? Não vai ser treinador de futebol, não é o caminho. Eu acho que o treinador de futebol tem que tirar pessoas da zona de conforto e elas têm que ter consciência que aquilo é no sentido de buscar um bem Sim. comum maior. É um trabalho profissional. É um trabalho profissional. Então, acho que essa é a gestão de grupo. É você ter essa habilidade de saber aonde você estica a corda, aonde você exige, aonde você cobra, quem pode mais, quem pode menos, entender o limite de cada um, estabelecer patamares altos de exigência, e aí talvez aquele que não possa entregar mais vai ter que ficar fora mesmo, em algum momento, e você ter essa habilidade de ir tirando da zona de conforto e as pessoas serem premiadas com o sucesso que aquilo vai atingindo, e vem, como você falou, um ambiente profissional. O que tem que deixar todo mundo feliz ali, satisfeito, é um objetivo final conquistado. Não é ter simplesmente uma harmonia de grupo que não leve a lugar nenhum. Sim. Então, acho que isso ainda é um pouco mal compreendido nos diálogos que eu vejo. Quando a gente entender isso, eu compro totalmente a ideia de que o gestor de grupo é o cara aqui para fazer diferença hoje. Isso tem sentido, e a gente percebe, até eu com os jornalistas mais novos, se comparar o que eu tive de experiência, o que eu passei para iniciar a carreira, os mais novos hoje não passariam, eles não aceitariam algumas coisas. E eu sinto dos jogadores também. E alguns falam assim, a geração mimimi e tal, você tem que tomar cuidado, tem que ter dedos, às vezes, para você cobrar com o atleta. Tem isso mesmo, Leandro? Às vezes está... E não tem como, você chega no ambiente e já está desse jeito, então você tem que dançar conforme a música. Mas tem isso, hoje eles estão mais sensíveis a uma cobrança, Leandro? Então, eu não sei, assim, eu não gosto desse termo mimimi, né? Porque Sim. eu acho que ele mas identificando um perfil, Fred, nisso, que eu vejo uma mudança no seguinte, eu acho que a gente... diminuiu um pouco de perfil de jogadores mais sanguíneos e eles ficaram um pouco mais melancólicos. Vou explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. Uma coisa, antes você dava uma pancada no jogador, né, daquele jeito... O cara reagia, a reação exatamente. Hoje a reação é introversão, Pô, eu não gosto de mim, essas coisas. E aí começa a gerar um ambiente ali, um grupinho dentro do grupo, né, dos amigos que né, tá sabotando. Então, assim, acho que o tipo de reação mudou muito. Tá. Isso talvez tenha a ver com a mudanças culturais do mundo, mudanças econômicas do mundo, a forma como a educação vem funcionando. A internet, vida no celular. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma geração que parece, assim, você tem que mostrar... alguns têm esse perfil de saber o quanto que tem que pagar o preço. Alguns ainda não entenderam que há um preço alto para você conquistar o sucesso. Né? Mas eu não sei se é só geracional, porque, assim, eu estou trabalhando aí há pouco mais de 15 anos, eu já peguei um pouco disso, muito mais essa característica, mas eu sinto eles um pouco diferentes de mim, o que é normal da gente, né? Que tem idades próximas. Sim. Então a gente tem que identificar e saber como tirar e saber, assim, para onde a gente quer levá-los de objetivo, mostrar, talvez seja um pouco diferente. Entrar em vestiário gritando, talvez não tenha mais o mesmo efeito que tinha há 20 anos. Tá. Mas vai ter um momento que você vai ter que fazer. Sim. E aí eles vão ter que entender o cenário disso. Poxa, Leandro, claro, a gente poderia esticar muito mais, mas a gente agradece. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui no A Bola Não Para. Sucesso agora em 2024 para você, que você tenha a melhor escolha, o melhor caminho, que você consiga, né? O técnico precisa mostrar trabalho. Não adianta 2, 3 meses, aí
troca-se, vai em outro, e aí você não consegue mostrar trabalho. É importante o treinador conseguir mostrar o seu trabalho. Aí vai da avaliação do mercado, se é um trabalho legal ou não é, aí com razão, pelo menos com uma análise mais criteriosa sobre um trabalho de um treinador. Boa sorte, viu, Leandro? Obrigado, Fred. Acho que você tem toda a razão, né? Tem que dar um pouco mais de tempo, tem que confiar. Se contratou, tem que confiar para poder sustentar aquele trabalho. Foi um prazer estar aqui com você e um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou. Legal. Eu agradeço. O Leandro Zago foi o convidado de hoje, do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado de Nerd falando de esporte para você. Até lá!